Unidade 1. Poder, Estado e Instituições. Aula 2.1. Conteúdo: República no Brasil, da implantação em 1889 à Revolução de 1930. Habilidade: identificar a prática do coronelismo como mecanismo de marginalização dos mais pobres. Tenho certeza que vocês devem estar gostando do conteúdo, pelo menos é o que a gente espera. Por isso a gente se esforçou para preparar esse conteúdo para vocês. Então, para a gente dar início na aula de hoje, eu quero convidá-los a fazer rapidamente uma breve revisão do conteúdo da aula de ontem, ok? Onde nós falamos especificamente sobre a questão da Primeira Guerra Mundial, mas não só diretamente a Primeira Guerra Mundial, quanto também o quadro político e econômico que estava envolvendo o mundo naquele momento, ou seja, alguns antecedentes dessa Primeira Guerra Mundial. Nós percebemos que a Segunda Revolução Industrial, somada àquele ambiente de prosperidade da Belle Époque, contribuíram de maneira muito grande para o desenvolvimento das tensões que mais tarde culminariam na chamada Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, a mãe de todas as guerras, como você queira chamar. Então a gente viu que diversos avanços técnicos científicos que foram aplicados às indústrias, também foram aplicados ao cotidiano das pessoas, como zíperes, absorventes, comida enlatada, a utilização da energia elétrica, quanto também dos motores de combustão interna. Mas, na mesma medida que surgiam essas comodidades a partir desse avanço técnico-científico, nós temos que lembrar também que esses mesmos avanços foram utilizados para a produção de armas em massa, né? Dando origem àquele termo que nós vemos ali antes da guerra, da chamada paz armada. No entanto, essa grande euforia, esse grande desenvolvimento vai levar também o quê? Ao crescimento das indústrias e, claro, a um quadro de superprodução, onde era necessário se ampliar, o mercado consumidor. Não só o mercado consumidor, também como os fornecedores de mão de obra barata e de matérias-primas. É aí que entra aquele conceito que nós verificamos ontem, na questão do imperialismo, onde aquelas potências mais ricas, mais poderosas, infligem sobre as nações mais pobres o seu domínio, ok? Então a gente viu que as tensões sendo estabelecidas, com paz armada estabelecida, faltava um estopim. É aí então que em 1914 ali nós vamos ter o início da Primeira Guerra Mundial, quando o Francisco Ferdinando, o arquiduque do Império Austro-Húngaro, e sua esposa Sofia, ali em um desfile de carro aberto, acabam sendo assassinados por um jovem chamado Gravilo Príncipe, né? Temos o estopim da guerra. A partir daí, então, nós verificamos que a guerra vai ser didaticamente dividida em três grandes fases. A primeira é chamada de guerra de movimento, a segunda a fase das trincheiras, né, da guerra de trincheiras, onde os soldados tinham que cavar aquelas valas ali no chão, convivendo com ratos, baratas, doenças, cadáveres e tudo mais, comendo comida estragada. Então não era uma fase muito legal não, né? Além de que a gente viu também que muita gente acabou morrendo por conta desse processo de tentativa de avanço que não teve muito sucesso. Na terceira fase, chamada de Nova Guerra de Movimentos, a gente vê então o início do fim, como diria a professora Isabel, né? O início do que vai levar, de fato, à finalização dessa Primeira Guerra Mundial, sendo que, ao final, a gente vai verificar que vai ser realizada com uma conferência, né? Onde a Alemanha vai ser responsabilizada pela guerra e vai acabar sofrendo diversas sanções, o que, no caso, vai trazer um sentimento ali de revolta, de nacionalismo exacerbado na Alemanha, que mais tarde vai acabar gerando um outro problema, que vai ser o início do processo da expansão dos alemães e os territórios alemães, que vai culminar na Segunda Guerra Mundial, ok? Então vamos lá, nós vamos partir agora para uma análise da conjuntura política brasileira, ok? Então, claro que enquanto o mundo está girando, enquanto está acontecendo muita coisa fora do Brasil, aqui a nossa história também não para. Ela continua girando, essa grande roda continua em movimento. E nós vamos partir agora para estudar um pouco sobre o Brasil, a partir do processo de instauração da República, ok? Então vamos lá.
O período compreendido entre 1889 e 1930 no Brasil ficou conhecido como República Velha. Então, 1889 é o ano que marca a instituição, ou melhor, a proclamação da República no Brasil. Período em que, claro, o Dom Pedro II vai ser alijado do poder, ou seja, vai ser retirado do trono, não por livre e espontânea vontade, mas por livre e espontânea pressão, tá? E nós vamos ver o processo de instituição de uma nova forma de governo. Claro que, de repente, essa quebra na forma de governo monárquico, que era até então a vigente no Brasil, a instauração de uma nova forma de governo, vai trazer alguns problemas que devem ser sanados de imediato. Mas lembra, 1889, proclamação da República, e 1930, tá? Que vai ser chamado de um ano onde nós vamos ter a Revolução de 1930, onde a gente vai ver futuramente uma outra figura importante da política nacional, Getúlio Vargas, ascendendo ao poder. Então, esse período, esse interim, é chamado de República Velha. E nós vamos perceber também durante a nossa aula que algumas práticas políticas vão marcar de modo profundo esse período chamado de República Velha. Então, a primeira fase da nossa República, tá? Da República Brasileira, vai ser chamada de República da Espada, que vai de 1889 até 1894, tá bom? Então, o termo espada faz referência à atuação dos militares na transição da monarquia para a república. Mas espera aí, professor, eu não entendi o que tem a ver esse termo espada com o governo dos militares, tá? Porque eles eram generais, nem sua indumentária, eles utilizavam espadas também ali, tá? Como símbolo de sua posição. Então, as espadas eram um adereço que eles utilizavam, tá? Então, esses generais, esses militares, vão, digamos assim, ter essa figura da espada como símbolo do governo desse momento, tá? Então, quando você pensa em espada, símbolo dos militares. Então, tem gente até que diz que a primeira ditadura militar no Brasil foi justamente esse momento aí da chamada República da Espada. Bem, isso é uma questão para vocês analisarem depois, quando a gente verificar, né, o militarismo mais adiante, né, e também agora essa chamada Primeira República da Espada na República Velha. Por que República Velha, professor? Por que ganha esse nome? Porque até 1930, quando nós vamos ter a ruptura de diversas políticas vigentes que nós vamos estudar nessa aula agora, quando se muda a forma de fazer política a partir de 1930, então a nossa república vai começar a dar os primeiros passos para uma nova fase política, uma nova fase de como se fazer política. Então, até esse momento que nós vamos estudar aí, tá? É o momento marcado pela chamada política dos governadores, a política do café com leite e, claro, também do chamado coronelismo. Então, são alguns desses aspectos que nós vamos ver na nossa aula de hoje, tá bom? Então, eu não posso passar por esse momento sem falar, então, de quem eram esses dois principais personagens dessa primeira república, da chamada República da Espada. Vamos ver quem eram eles? Nós temos o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Correção, anteriormente eu falei generais, tá? Então vamos fazer uma correção, tá? Uma retificação, não eram generais, eram marechais, ok? E por que essas figuras vão estar associadas a essa Primeira República? Lembre que o Marechal Deodoro da Fonseca esteve envolvido no processo, tá? De quê? De derrubada do imperador Dom Pedro II e proclamação da República. Então, quando há a interrupção naquele modo político, naquela forma de governo que foi, tá, o Império, e quando se institui a República, se precisa de imediato achar uma solução, colocar alguém encabeçando tudo para que a política continue funcionando. Então, provisoriamente, durante 2 anos, o Marechal Deodoro da Fonseca vai ser essa figura de poder que deveria encabeçar esse processo de transição política do Brasil, da monarquia para a república, ok? Então, por isso, ele vai ser importante, mas não só por isso, porque futuramente, depois desse período de governo provisório, ele será o primeiro presidente do Brasil, tá? Da República Brasileira. Então, após a proclamação da República,
instalou-se um governo provisório com o objetivo de resolver os primeiros problemas criados pela transição e dirigir o país até que se fosse redigida uma nova Constituição. Porque já havia Constituição? Já havia uma anterior, tá? Que, inclusive, existiam mais formas de poder, não era só o executivo, legislativo e judiciário. Nós tínhamos também ainda numa Constituição que foi implementada ainda durante o Império, um quarto poder que era o poder moderador, que na verdade era o mais forte de todos e que acabava na verdade comandando o executivo, legislativo e judiciário. E que por sua vez esse poder moderador acabava sendo personificado na figura do próprio imperador, ou seja, ele acabava de todos os modos sendo a autoridade máxima do país, tá? Mesmo com uma Constituição. Então, continuando o nosso texto. Então, este período durou de 1889 a 1891. Que período, professor? O período de governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca. Então, sob o comando do Marechal Deodoro da Fonseca, suas principais medidas durante este período foram extinção das instituições imperiais, convocação de eleições para a Assembleia Constituinte. Então, justamente a convocação dessa Assembleia Constituinte é que mais tarde vai resultar no processo de redação de uma nova Constituição que vai passar a vigorar a partir de 1891, tá bom? Continuando. Além dessas medidas, nós vamos ter também o banimento da família imperial, a separação entre igreja e Estado. Por que é importante a gente frisar essa questão do banimento da família real e da extinção dessa questão de quê? Separação da igreja e do Estado. Porque desde antes do Brasil se tornar império, havia uma prática política entre a igreja e os reis, que era o chamado padroado, onde os reis acabavam tendo certa autoridade dada pela igreja. Então, eles acabavam tendo uma autoridade econômica, política e também religiosa. Então, havia uma certa proteção da igreja em relação à figura dos reis, tá? E essa prática do padroado se estendeu da Europa até mesmo para as regiões coloniais, onde essas figuras estavam, como, por exemplo, no Brasil, também monárquico, tá? Essa prática do padroado também estava presente. Então, quando se extingue essa prática do padroado, claro, com o processo de instauração, ou melhor, de proclamação da República, era natural que se acabasse esse vínculo de poder que existia anteriormente. Tá? O Estado, na época, na monarquia, era representado por quem? Lógico, pela figura do imperador. Então, se não existe mais essa figura de vínculo, era natural que também se extinguisse essa forma de governar ligada entre Estado e Igreja, ok? Vamos ver mais algumas mudanças que vão ocorrer nesse momento. O banimento da família real, que a gente falou, né? E, claro, a grande naturalização, ou seja, a oferta de cidadania a todos os estrangeiros que viviam no Brasil. Mas, para além dessas primeiras mudanças que serão implementadas nesse chamado governo provisório, em 1891, tá? De fato, será estabelecida uma nova Constituição, através da qual a gente vai ver a continuidade do processo de extinção das instituições do período imperial, como, por exemplo, o fim do poder moderador. Agora só existirão executivo, legislativo e judiciário, não mais poder moderador. O imperador tinha sido retirado do poder, então não fazia mais sentido a continuidade de um quarto poder que fosse mais forte que os outros 3. Mas claro que para além da extinção do poder moderador, a gente pode esperar mais algumas novidades também nessa Constituição de 1891. Vamos ver então quais são essas novidades, quais são essas transformações. Será que elas foram benéficas também para os cidadãos mais simples ou será que só beneficiava as elites? Vamos ver. A primeira Constituição da República, segunda do país, foi adiada o máximo possível. Por que segunda? Porque eu citei para vocês que durante o período imperial já havia sido colocada em prática uma Constituição anterior que inclusive criava
o poder moderador, que ao invés de diminuir os poderes do imperador, ao contrário, lhe concedia mais força ainda. Então, era de interesse de Deodoro da Fonseca permanecer no poder. As eleições para compor a Assembleia Constituinte ocorreram em 1890, sob a pressão dos cafeicultores paulistas. Continuando, após partir de um projeto elaborado por Rui Barbosa, importante político intelectual brasileiro, que ocupava o cargo de ministro da Fazenda, promulgou-se a nova Constituição. O Rui Barbosa vai ser importante não só agora nesse período de governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca, como a gente vai ver aqui mais tarde, por conta de algumas medidas econômicas implementadas, tá? No governo do Floriano Peixoto, do segundo Marechal que vai governar o Brasil, nós vamos ter uma crise econômica chamada de encilhamento, que daqui a pouco nós vamos conversar um pouco mais. Então vamos ver quais foram as principais características dessa nova Constituição. Foram importantes características da Constituição de 1891. Primeiro, o federalismo. Esse sistema permitia um maior grau de autonomia para os agora nomeados estados. Então, se na época do Império nós tínhamos as províncias, como eram chamadas, agora essas províncias serão chamadas de estados. E por que é importante esse conceito do federalismo, ela ser colocada na Constituição? Porque, na verdade, esse pensamento a respeito do federalismo já vinha, tá? Desde anteriormente, ainda no período imperial, quando a gente fala, por exemplo, do período das regências, que fica no inteirinho ali entre o primeiro governante do Brasil como forma de imperador do primeiro reinado e o segundo reinado entre os governos de Dom Pedro I e Dom Pedro II. Nós já vimos algumas revoltas, alguns problemas relacionados a essa questão de se ter ideias federalistas. E o que isso representa, na verdade, na prática, quando a gente leva para dentro da Constituição, e não é somente o processo de transformação de províncias em estados, mas isso garantia também que agora essas novas localidades denominadas estados tivessem maior autonomia política e econômica em relação ao governo central. Claro, através da ideia do federalismo, ainda se tem que manter uma ideia de unidade territorial. Claro que se vai manter a ideia de um governo central, mas que não é mais a figura do imperador, agora será a figura de um presidente, como a gente vai ver. Mas, no entanto, esse presidente não é absoluto em relação às decisões políticas e econômicas agora desses novos estados emergentes, através dessa nova Constituição de 1891. Esses estados tinham autonomia, por exemplo, para colocar em prática os impostos que seriam cobrados e de cobrar por eles mesmos esses impostos e arrecadar para os seus cofres, como acontece até os dias de hoje, né? Tem tributos que a gente paga, né, com os nossos impostos que vão para o governo federal mas a maioria deles também vai para onde? Para os governos estaduais. Então, essa prática de ter autonomia dos estados em relação ao governo central, até certo ponto, essa autonomia existe, vem até os dias de hoje. Então, essa ideia do federalismo vem justamente trazendo essa questão da autonomia. Não é simplesmente uma mudança de nomenclatura de província para estado, mas traz essa certa independência, vamos colocar nesses termos, né? Segundo ponto, sufrágio universal masculino. Quando nós falamos em sufrágio universal, dá a ideia de que todos os homens poderiam votar, não é? Mas olha, já começa por aí sendo restritivo, né? Sufrágio universal masculino. Quando a gente falar que é universal, mas é masculino, nós já temos a ideia de que as mulheres serão deixadas de lado. Mas mesmo assim, dando a ideia de generalidade no termo masculino, que todos os homens podem votar, mesmo assim ela é restritiva até para os homens. Observe comigo. Homens maiores de 21 anos, alfabetizados e que não fossem mendigos ou soldados rasos, tinham direito ao voto. Ou seja, 20 anos abaixo não votava. E hoje, tanto faz ser homem quanto mulher, a partir dos 16 anos, mesmo sendo facultativo, ou seja, você decide se vai votar ou não, mas você pode participar. Nessa época, não.
20 anos abaixo, homens não votavam. E outra, tinha que ser alfabetizado. Qual é a grande pegadinha desse sufrágio universal masculino? Porque ele acabava ainda, dessa mesma forma, restringindo a maioria dos homens do Brasil de participar do processo político. Por quê? Você pode me perguntar. Porque a maioria da população, tanto de homens quanto de mulheres, era analfabeta. Então, isso ainda acabava restringindo o direito de participação político a uma elite, tá bom? Então, não era todo mundo que podia participar. E outra, lá no final do nosso texto, a gente vê também que as mulheres estavam totalmente fora do processo eleitoral, ok? Continuando, vamos ter ainda mais um ponto que a gente precisa destacar, que é a questão do presidencialismo. Então, foi estabelecido o cargo de presidente como o representante máximo do executivo no Brasil, ou seja, ele comandaria a política. O presidente seria eleito em voto direto para um mandato de 4 anos. Mesmo sendo estabelecida essa nova Constituição, que foi promulgada, dizendo que o voto seria direto, adivinha, o Marechal Deodoro da Fonseca vai ser eleito o primeiro presidente. Por quê? Porque a população foi para as urnas e votou nele. Só que não. Ele foi escolhido, para adivinhar por quem? Pela Assembleia Constituinte e foi colocado, então, como o primeiro presidente do Brasil, mesmo constando na Constituição que o voto deveria ser direto e que os homens maiores de 21 anos alfabetizados deveriam votar. Mas nessa primeira eleição, nada aconteceu do jeito que deveria, ok? Continuando. Após a promulgação da nova Constituição, foram realizadas eleições indiretas, que elegeram Deodoro da Fonseca como o primeiro presidente do Brasil, agora para o seu mandato constitucional. Por quê? Porque agora existe uma Constituição que rege o Brasil, ou melhor, a República dos Estados Unidos do Brasil, como vai ser chamada. Esse é o nome do nosso país, se você não sabia, tá? República dos Estados Unidos do Brasil. Não é só Brasil. Então, continuando. Deodoro decretou o fechamento do Congresso e convocou novas eleições para compor um novo Congresso. Só que nós vamos ter um grande problema, porque, claro, muita gente... Primeiro, que a Marinha, por exemplo, era totalmente contrária a essa forma de governo que se estabeleceu, tá? Que era a república, o presidencialismo. Por quê? Porque muitas das pessoas do alto escalão da Marinha, que faziam parte, que estavam ali atuando na liderança da Marinha, adivinha, eram partidários da monarquia e não gostavam da forma como a política nacional estava sendo conduzida, tá bom? Então, além disso, informou que alterações seriam feitas na Constituição para garantir o fortalecimento do poder executivo em detrimento dos outros poderes, legislativo e judiciário. Então, a gente vai ver que o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, seja ele no período provisório quanto agora no constitucional, vai ser marcado por grandes atos de autoritarismo, como, por exemplo, fechou o Congresso Nacional. Quero que feche, eu sou presidente, fecha e pronto. Claro que isso vai ter uma reação e muito violenta, tá? Vamos ver? Continuando. Então, pode passar nosso texto. Então, tais medidas geraram uma forte reação, sobretudo dos políticos defensores de Floriano Peixoto, vice-presidente, que eram os membros da Marinha. Então, o presidente brasileiro foi obrigado a anunciar no dia 23 de novembro de 1891. Por quê? Porque os marinheiros se revoltaram e fizeram um movimento que foi chamado de Revolta da Armada, a primeira Revolta da Armada, no governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Então, temendo que uma guerra civil se estabelecesse no Brasil também. Então, o que o Marechal Deodoro da Fonseca faz? Ele renuncia. É dessa feita que, principalmente as oligarquias paulistas, que eram fortes nesse momento, vão dar apoio, juntamente com a Marinha, tá? Para o Floriano Peixoto, e sendo assim, ele consegue chegar, então, tá? Nos 2 anos que faltavam para completar os 4 anos de mandato do Marechal Deodoro da Fonseca, que ele renuncia, mas... apesar de ele assumir aí já mediante um grande problema, tá? Que era essa revolta da Armada, a gente vai ver que ele vai continuar governando com mãos de ferro também, assim como o Marechal Deodoro da Fonseca fazia, tá? Não é somente isso, quer dizer que é tanto por isso que, na verdade, ele vai ser chamado de Marechal da Mão de Ferro, ok?
Então, com a renúncia de Deodoro, ocorreu antes de completar 2 anos de governo, a Constituição previa nova eleição e não a posse do vice para completar o mandato, mas como ele tinha vários simpatizantes, na verdade é isso que vai acontecer. O Floriano Peixoto vai ser colocado em cargo, então, da presidência do Brasil nesse momento, que vai continuar também buscando formas de fortalecer o seu governo. É nesse momento que nós vamos ter ainda aquela figura do ministro da Fazenda, Rui Barbosa, colocando em prática uma política de autorização de muita produção do papel moeda naquele momento. Então havia muito dinheiro, pelo menos as notas de dinheiro circulando de maneira muito intensa no Brasil. Qual é o problema de se produzir muito dinheiro, de a Casa da Moeda estar emitindo muitas notas? O problema é que isso trouxe um processo de desvalorização do dinheiro, tá? A moeda foi desvalorizada e a gente passa a ver um cenário de inflação. O custo de vida para todo mundo começa a subir e nós vamos ter uma grande insatisfação geral também agora com o Floriano Peixoto. O resultado disso é que nós vamos ter, por exemplo, uma nova revolta da Armada. Novamente a Marinha se prontifica a atacar, tá? Só que o Floriano Peixoto, totalmente ao contrário do Deodoro da Fonseca, que resolveu renunciar para evitar uma crise, tá? Uma guerra civil, ao contrário, ele vai reprimir de maneira muito violenta essa revolta. É por isso que mais tarde ele vai ganhar esse apelido de Marechal da Mão de Ferro, ou Marechal de Ferro, tá bom? Então, por conta da forma violenta com que ele reprimia essas possíveis revoltas que estavam se estabelecendo no Brasil, que eram contrárias, logicamente, a seu governo, tá bom? Mas, claro que ao final desse governo, a gente vai perceber que mesmo assim, o Brasil vai continuar caminhando na corda bamba com diversos outros problemas. Vamos lá? Então, claro que é nesse momento também que a gente vai ver o processo de estabelecimento do poder das chamadas oligarquias. O que é uma oligarquia? Quando nós falamos nesse conceito de oligarquia dentro do Brasil da República Velha, nós estamos falando geralmente de grupos econômicos que geralmente são famílias que governam as cidades, que têm o controle, a elite local de cada município, de cada cidade, que controla a economia, a política e até mesmo muitas vezes a própria questão religiosa, ok? Então, com o fim do governo de Floriano Peixoto, ocorreram as primeiras eleições diretas para presidente no Brasil e a elite cafeicultora paulista lançou a candidatura vitoriosa de Prudente de Moraes, que é justamente nesse momento que o Brasil vai sentir um leve processo de recuperação da economia e estabilização política. Mas uma nova forma de se fazer política através das trocas de favores vai começar a atuar no Brasil, ok? Vamos verificar então um pouquinho como funcionava essa prática política dentro dessa chamada República Velha. Acompanhe comigo. Usando de sua habilidade política, conseguiu pacificar o cenário de conflitos pós-Revolução Federalista, anistiando os principais líderes rebeldes. Encerrava-se dessa vez a possibilidade de retorno de um governo militar durante a República Velha. A República Velha ficou conhecida como o período político de domínio da elite cafeicultora e das oligarquias, regime político que o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas, seja de uma mesma família, partido político ou classe social, ou seja, essas são as elites locais que ficam ali o tempo todo participando de esquemas econômicos e políticos com o alto escalão dos governos naquele momento. Tá? Continuando. Então, nesse contexto, o domínio oligárquico da época estava dividido em 3 partes, que se complementavam no sentido de garantir o interesse da elite e manter a maior parte da população à margem da sociedade. Então nós temos ali, o estabelecimento da chamada da política do café com leite, onde a aristocracia cafeira paulista passou a exercer o poder de maneira efetiva a partir do governo de Campos Salles. Esta política, estabeleceu-se em âmbito federal e reuniu 2 partidos, o Partido Republicano Paulista, o PRP, e o Partido Republicano Mineiro, o PRM. A partir de 1906, nós vamos ter o início do governo do mineiro Afonso Pena, que vai de 1906 até 1910.
A República no Brasil passou a ter presidentes de 2 partidos em revezamento. São Paulo era o maior produtor de café do país e, por isso, o estado mais rico, em Minas Gerais, era o maior produtor de leite e derivados, mas os estados com maior eleitorado. Esta política surgiu da necessidade que os presidentes paulistas e mineiros tiveram de encontrar apoio nas bancadas estaduais do Legislativo. Consistia no acordo entre o chefe do Executivo Federal e os governantes estaduais. Em troca da autonomia dos estados, os governadores elegeriam uma bancada de deputados e senadores que apoiariam o presidente. Observa que nós estamos falando ali, em troca de autonomia. Então, se nós falamos nessa questão de troca de autonomia, nós estamos falando ali realmente numa troca de favores que vai ser chamada de patronato. Ou seja, você me ajuda na base que eu daqui de cima te cedo favor. Seja ajudando no processo de liberação de verbas para o seu estado, ajudando você no processo de construção de obras públicas e, claro, quando você precisar, eu que estou mais em cima, você está mais embaixo, eu te dou o devido apoio político para que você continue no poder e se reelegendo. Então, nós temos aqui, o presidente, que tem apoio dos governadores estaduais, dos estados, que, por sua vez, aqui esses estados têm apoio dos municípios através das figuras dos coronéis. Então, os coronéis aqui embaixo garantem que as pessoas que moram nos municípios, nas localidades controladas por eles, vão votar no candidato que ele escolheu para governador, que, por sua vez, esse governador também apoia a eleição de um devido presidente que vai lhe ajudar na manutenção desse círculo vicioso de troca de favores. Então, é aí que a gente entra na questão do coronelismo, O coronelismo é o que vai fazer funcionar essa base lá justamente com aquelas pessoas mais simples, Então, os coronéis, chefes políticos e ou latifundiários tinham uma importância econômica e política muito forte no interior do Brasil. Eles estabeleciam o controle sobre a população mais pobre, protegendo-os e mantendo-os submissos. Nesta época, o voto não era secreto, e os coronéis eram quem garantiam o sucesso dos esquemas oligárquicos por meio da fraude e da violência, os chamados currais eleitorais e voto de cabresto. Então, o curral eleitoral compreende justamente aquela área onde aquele coronel domina o município e suas proximidades. Todo mundo que depende dele ali, de certo modo, que são atrelados, são ligados a ele politicamente ou economicamente, são obrigados a votar em quem ele quer, ok? Então, por isso que é chamado de curral eleitoral. Essa é a prática do coronelismo.